Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, para que, de fato, nós sejamos edificados pela palavra do Senhor, pela unção do Senhor. Pai, nessa noite nós queremos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra. Pai, por isso, ó Deus, fala conosco nessa hora. Alimenta-nos, ó Deus, de uma maneira poderosa, viva. Deus, que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor, que nós sejamos cheios, ó Deus, da Tua revelação, da Tua vida e da Tua presença, em nome de Jesus. Deus, é o que nós pedimos, ó Deus, ao Senhor nessa noite. Se você crer, diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu queria compartilhar algo que todos nós passamos e vamos continuar passando em alguma medida. E sempre que nós passamos por essas circunstâncias, às vezes nós ficamos cheios de questionamentos. Porque você já percebeu tanto que é difícil esperar? Então, se você vai no banco e você pega uma fila, você já fica todo eufórico, todo nervoso. Se você vai viajar de avião e o voo atrasa, você já fica às vezes nervoso. Por quê? Porque nós não gostamos de esperar. Se você tem filho e se é criança, você sabe disso. Então, se você tem uma criança pequena em casa, e você fala para ela, olha, nós vamos para o shopping sexta-feira. E se ele não tem muito noção dos dias da semana, todo dia que ele acordar, ele vai falar o quê? Mamãe, hoje é sexta? É hoje que nós vamos no shopping? É hoje que nós vamos lá? Por quê? Porque crianças não conseguem esperar. Mas não é só crianças não. Nós também, nós não gostamos de esperar. E essa é uma realidade que nós vivemos. E hoje eu queria compartilhar sobre isso. Ou seja, por que às vezes Deus permite que as coisas demorem a acontecer na nossa vida? Ou seja, por que parece que Deus demora tanto para responder a nossa oração? Por que demora tanto para a minha bênção chegar? Por que a bênção ainda não chegou? Por que a vontade de Deus ainda não foi feita na minha vida? E aí nós ficamos muito cheios de questionamentos. Ou seja, o que está acontecendo? Eu vejo, às vezes, o fulano recebeu, o Beltrano foi abençoado, mas a minha oração ainda não foi respondida. Eu vejo até pessoas que parecem que não temem o Senhor, eles estão sendo abençoados, mas a minha bênção ainda não chegou. Isso vai trazendo questionamentos na nossa vida. E hoje eu queria compartilhar isso para trazer paz no seu coração. Porque, em alguma medida, com certeza, você está esperando algo de Deus. Quantos estão esperando algo de Deus? Eu estou. Em alguma medida, às vezes, você tem promessas da parte de Deus. Deus já liberou palavras para você, Deus já liberou promessas na sua vida, mas essas promessas ainda não se cumpriram. Pastor, e quando que vai se cumprir? Quando que vai acontecer? Por que não acontece? E essa é uma situação comum a todos nós. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, fala, você está esperando algo de Deus? Fala para ele, fala, eu estou. Essa é uma situação comum. E hoje eu quero de fato compartilhar algo para trazer conforto e esperança ao seu coração. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Você crê que Deus é fiel? Deus não falha. Deus, Ele não falha. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz, é certo que se fará. Então, se Deus prometeu algo a seu respeito, se Deus liberou palavras para você, e Deus tem promessas para você, Deus tem palavras para cada um de nós, a palavra do Senhor fala que a sua palavra não volta vazia, ela vai cumprir o seu destino. Mas é inevitável que nós vamos esperar, e eu queria compartilhar circunstâncias que nós podemos ver na palavra, de homens e mulheres que também tiveram que passar por esse teste do tempo. E como foi que eles passaram por isso? E o que essa espera gerou na vida de cada um deles? E primeiro eu queria ler com você lá em João capítulo 11, versículo 3. E essa é uma história que todos nós conhecemos, a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 3. A palavra do Senhor começa dizendo o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E antes de continuar lendo, eu queria dar uma pausa aqui. Eu acho tão interessante porque aqui
Marta e Maria eram mulheres que amavam o Senhor, e Lázaro era uma família que servia ao Senhor, que tinha um relacionamento com o Senhor, e o Senhor amava também Marta, Maria e Lázaro. E é tão interessante porque a palavra diz que quando Lázaro fica doente, suas irmãs então enviam um mensageiro com a mensagem. Elas não foram pessoalmente, mas elas enviam a mensagem dizendo o seguinte: olha, aquele a quem amas está doente. Manda, a hora que você encontrar Jesus, fala para ele o seguinte, fala: aquele que o Senhor ama, adoeceu. Aquele que é amado pelo Senhor, está doente. Elas tinham uma revelação que nós precisamos ter todos os dias. Você crê que você é amado por Deus? Você crê que o Senhor te ama? Você crê que o Senhor, Ele é por você? Nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos, essa é uma maneira preciosa de se dirigir ao Senhor. Elas se dirigiam ao Senhor dessa maneira: olha, aquele que é amado pelo Senhor, está passando por uma situação difícil. Quando você vai orar, como que você ora? Você ora como você sabendo que é amado? Você ora como você sabendo que o Senhor te ama? Ou às vezes você tem dúvida disso? Não, eu acho que hoje eu não estou muito bem não, eu acho que hoje eu pisei na bola, então o Senhor não deve me amar hoje. Nós precisamos ter essa revelação, que Marta e Maria, elas tinham. Jesus amava Lázaro, mas Jesus não ama só Lázaro não, Jesus ama você também. Nós somos amados pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor, e essas pessoas, essa família era amada pelo Senhor, o Senhor tinha comunhão com ela. E é tão interessante porque se você for estudar os evangelhos, você vai perceber que Jesus gostava de estar com eles. É tão interessante que todas as vezes que você percebe que Jesus vai a Betânia, que é o lugar onde Marta e Maria moravam, ele decidiam passar ali. Jesus estava ali. Por quê? Porque Jesus se sentia confortável naquele lugar. Jesus se sentia confortável em Betânia, e principalmente na casa de Marta, Maria e Lázaro. Agora, nada é por acaso. E eu acho tão interessante, porque se você for olhar o nome original da cidade de Betânia, a palavra ela contém Bet no original. A mesma Bet que há em Belém. Então, Betânia e Belém, no original, elas contêm a palavra Bet, que significa casa dos pobres. Eu acho tão interessante porque, o que diz isso, pastor? O Senhor ama estar na casa do necessitado. Pobre aqui não significa apenas financeiramente, não. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor ama estar com aquele que necessita de algo. Eu não sei quanto a você, eu necessito de muitas coisas de Deus. Quantos necessitam também? A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele ama estar com o pobre. Ele se sentia confortável. Ele se sentia confortável em Betânia, ele se sentia confortável na casa de Marta, ele se sentia confortável na casa dos necessitados. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele foi o único filho que poderia escolher aonde ele iria nascer, que poderia escolher os pais que eles iriam ter, que poderia escolher o lugar que ele iria nascer, ele poderia escolher os maiores palácios, ele poderia escolher a família mais nobre, mas ele escolheu nascer num lugar simples, cheirando a animal numa manjedoura, num lugar humilde, simples, numa família de origem simples. Agora, é tão interessante porque Jesus, ele nasceu na família de Maria e José, e eles eram da descendência de Davi. Davi era o rei, mas a descendência de Davi, pela história, então nós podemos ver que ficou pobre, porque Maria e José eram descendentes de Davi, Jesus é da descendência do rei Davi, e eles eram pobres. Pastor, mas como é que o senhor sabe que eles eram pobres e humildes? Porque a palavra do Senhor fala que quando Maria foi ofertar, foi fazer um sacrifício, a oferta que ela levou foi uma oferta de pessoas simples, pessoas humildes. Por quê? Porque pessoas que tinham posses, pessoas que eram de bens, que possuíam bens, eles ofertavam bois. Pessoas que eram de classe médias, ofertavam um cordeiro, um carneiro. Mas as pessoas mais humildes, eles ofertavam os pássaros, pombinho, rolinha. E olha o que a palavra do Senhor diz, abre a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, versículo 24.
Olha o que a palavra do Senhor diz. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui fala que Maria foi oferecer um par de rolinha, de pombinhos. Por quê? Porque eles não tinham tantas posses, eles não tinham condições. Eles não tinham condições. Jesus escolheu nascer numa família humilde. O único filho que poderia escolher nascer onde ele quisesse. Na família mais nobre, ele escolheu nascer numa família simples. Ele podia escolher nascer em qualquer lugar. Ele escolheu nascer em Belém, uma cidade desconhecida, uma cidade que não tinha nome, uma cidade que não era referência. Ele escolheu nascer numa manjedoura. Por quê? Porque o Senhor gosta de estar com pessoas necessitadas. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque nós somos necessitados de Deus. E o Senhor ama isso. O Senhor não despreza isso. E aqui é tão interessante porque nós podemos perceber isso na vida de Maria, Marta e Lázaro. E aí Lázaro fica doente, e o Senhor manda, a Marta e Maria mandam uma mensagem. Olha, fala para Jesus que aquele que o Senhor ama está doente. Mas sabe o que é interessante? Volta lá para mim, por favor, para João capítulo 11, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, pois quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Presta atenção, Jesus ficou sabendo, Lázaro está doente. Jesus não foi de imediato. Jesus ele não parou tudo o que estava fazendo e foi de imediato. Na Bíblia fala que ele se demorou onde estava ainda por 2 dias. Agora, por quê? Presta atenção, nada na Bíblia está por acaso. Jesus ele se demorou porque Jesus tinha que realizar algo ainda maior. Jesus ele demorou porque ele tinha algo ainda maior para fazer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus ele demorou primeiro porque ele amava Maria, Marta e Lázaro. É isso que a Bíblia diz. Ele estava demorando, a Bíblia fala, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E porque ele amava, ele demorou. Presta atenção, às vezes a demora do Senhor na sua vida é porque ele te ama. Pastor, mas como que nós vamos entender isso? Eu sei que é difícil entender quando você está à espera de uma bênção, você está à espera de uma resposta de Deus, você quer ver uma circunstância ser transformada. Então, aqui nós podemos perceber que porque ele amou, ele demorou. Ele demorou porque essa família era amada pelo Senhor. E aí, a Bíblia diz que Jesus chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Nós não podemos entender as coisas do Senhor completamente. Mas o Senhor chega lá, Lázaro já está morto. E aí o Senhor chega, projeta aí para mim, João capítulo 20, versículo 25. Aliás, vamos ler, deixa eu abrir aqui que nós vamos seguindo aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Então presta atenção, o Senhor demorou 2 dias, e aí quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido, tinha 4. E aí a palavra do Senhor diz, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Não é isso que às vezes nós falamos? Ah, se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse respondido antes, eu não estava passando por essa circunstância, eu não estava passando por esse problema, eu estou enfrentando é porque Jesus atrasou. Foi isso que eles estavam falando. Lázaro morreu porque o Senhor atrasou, o Senhor não chegou na hora.
o Senhor não chegou na hora. E aí versículo 22 diz: mas também sei que mesmo agora, quando tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de se ressurgir. E aí ela falou o quê? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então é interessante porque Jesus ele começa a falar o que vai acontecer. Jesus vira e fala: olha, Lázaro, ele vai ressurgir. E Marta fala: não, eu sei que quando o Senhor voltar, ele vai ressurgir no último dia. Fica imaginando Jesus não fala, mas eu só estou pensando aqui, tá? Ele falou: você não entendeu nada. E aí ele vira no versículo 25 e diz o quê? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Presta atenção, aqui Jesus dá uma revelação que eles não tinham antes e talvez você nunca parou para pensar nisso. Jesus ele fala: olha, eu sou a ressurreição. Antes de Jesus falar eu sou a vida, ele fala o quê? Eu sou a ressurreição. Antes de Jesus declarar: olha, eu sou a vida, Jesus fala: eu sou a ressurreição. O que isso quer dizer? Naturalmente você acha que primeiro você vive, depois você morre e depois você ressuscita. Porque essa é a sequência lógica das coisas. Eu vivo, morro e vou ser ressuscitado. Mas Jesus fala o quê? Não. Eu sou a vida que começa com a ressurreição. Eu sou a vida que começa com a ressurreição. Teve um dia que você entregou sua vida para o Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém. E a palavra do Senhor fala que a morte de Cristo lá na cruz não foi a morte dele apenas, foi a sua também. Você morreu com Cristo. Quantos morreram com Cristo naquela cruz? Se você morreu com Cristo, como que você vive hoje? Você vive uma vida ressurreta. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito foi ressuscitado, foi reavivado. O nosso espírito estava morto para as coisas de Deus, mas quando você se uniu a Cristo, a palavra do Senhor fala que o nosso espírito foi ressuscitado. Então hoje nós somos um espírito ressuscitado, vivendo num corpo que ainda não foi glorificado, num corpo que ainda não foi ressuscitado. A morte, ela não está diante de você. Presta atenção nisso. Para muitos a morte é o fim. Mas você precisa entender, a morte não está diante de você. A morte ficou atrás de você agora. Porque lá na cruz você experimentou da morte. A morte de Cristo foi também a nossa morte. Para quê? Para que hoje você possa viver uma vida ressurreta. Por que Jesus demorou ali? Porque Jesus queria que eles entendessem algo. Eu sou a vida que vem após a morte. Eu sou a vida que vem após a ressurreição. A morte ficou para trás. Então presta atenção, é por isso que hoje a morte não tem poder de deter você. É por isso que a morte hoje não vai parar você, porque lá na cruz Cristo venceu a morte. Lá na cruz a morte foi vencida. Lá na cruz a morte ela foi vencida. Hoje você vive uma vida ressurreta. Eles tiveram essa revelação. E aí Lázaro então experimenta de quê? Experimenta de uma vida ressurreta. Por que o Senhor demorou? Porque o Senhor queria que eles tivessem uma revelação dele que eles não tinham antes. Por que muitas vezes Jesus demora em responder a sua oração? Porque Ele quer abrir os seus olhos para coisas que você ainda não enxerga. Porque Ele quer que os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ter revelação que ainda nós não temos. E que quando nós estamos esperando em Deus, buscando em Deus, esperando uma resposta de Deus, Deus se revela a nós de uma maneira que nós ainda não conhecemos. Então presta atenção, muitas vezes a demora de Deus é para que você possa conhecê-lo de uma maneira que você ainda não conhece. Que você possa ter revelação de uma forma que você ainda não tem. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós precisamos realmente crer nisso, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. E muitas vezes nós questionamos. Muitas vezes nós falamos: pastor, mas eu estou orando. Eu sei que Deus quer me abençoar. Eu sei que está escrito na sua palavra. Eu sei que o Senhor tem pregado que o favor de Deus, a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida. Mas aonde está a manifestação dessa palavra? Aonde está a manifestação dessas coisas? Por que parece que está tão lento? Por que parece que a resposta não chega? E aí começam os questionamentos: será que Deus se esqueceu de mim? É isso que o diabo às vezes quer te mostrar. Estava falando isso de manhã.
eu gosto muito de Davi, porque ao você ler os salmos que Davi escreveu, você percebe que há muita coisa de Davi em você. Quantas vezes nós estamos esperando algo, e às vezes o sentimento que nós temos é que nós fomos esquecidos. Deus esqueceu a minha oração. Será que Deus esqueceu daquilo que eu pedi? Será que Deus esqueceu das promessas dele? Projeta para mim, Salmo 77, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor, olha o que Davi diz. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Será que Deus esqueceu de ser bom? Será que Deus esqueceu de usar bondade para com a minha vida? Será que Deus esqueceu de derramar a bondade dele, a graça dele, o favor dele sobre mim? Ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? O que Davi está falando aqui? Será que o dia que eu pequei, Deus ficou com raiva agora? Porque Deus está com raiva agora, Deus não vai me abençoar mais? Será que é isso que Deus tem a seu respeito? Não, lá na cruz toda a ira de Deus foi apagada. Lá na cruz toda a ira de Deus foi satisfeita. Lá na cruz você foi unido a Cristo e hoje você está em paz com Deus. A palavra do Senhor fala ainda que uma mãe que tem um filho, que amamente uma criança, possa vir a se esquecer desse filho. Eu jamais vou esquecer de você. Você crê nisso? Você não é um filho esquecido, pelo contrário, você é prioridade do Senhor. Por isso nós precisamos crer como Marta e Maria, ou seja, nós somos amados. Lázaro é amado. Você ora de manhã crendo que você é amado? Porque se você sabe que você é amado, às vezes vai demorar. Mas por que está demorando? Porque Deus está fazendo algo especial. Deus ele está preparando algo que vai me surpreender. O diabo sempre quer gerar questionamentos para você, primeiramente questionar Deus. Será que Deus não é bom assim? Por que Deus prometeu? Mas aí você olha, não, o problema não está em Deus. Se o problema não está em Deus, está em quem então? Está em mim. Se Deus não é o culpado, então eu sou. E aí às vezes nós ficamos a querer achar aonde está o erro. Por que Deus ele não respondeu? Será que é pecado oculto na minha vida? Aí você faz uma autoanálise, você jejua, você faz tudo. Por quê? Porque você quer encontrar aonde está o erro. Não. Às vezes Deus está demorando, simplesmente porque você é amado. Porque foi por isso que o Senhor demorou. Porque o Senhor amava Maria, Marta e a Lázaro, e queria que eles tivessem os olhos para enxergar Jesus de uma maneira que eles não enxergavam ainda. Então presta atenção, muitas vezes a demora de Deus em responder a sua oração, é porque Ele quer que você cresça em revelação. E aí quando você receber, você vai falar, uau, valeu a pena. O Senhor me surpreendeu. Por quê? Porque Ele me ama. Eu não sei qual tem sido o motivo da sua espera. Eu não sei qual é a promessa que ainda não chegou. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Mas eu sei de algo, você é amado pelo Senhor. E o problema não está em Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus ele não deixou de amar você. Deus ele não deixou de derramar bondade sobre a sua vida. Pastor, mas por que talento? É tão interessante porque nós vamos perceber que tantos homens de Deus passaram pelo teste do tempo. Você vai olhar a história de Abraão. Deus vai lá, chama Abraão, fala para ele sair da terra de Ur dos Caldeus. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Ele vai sozinho? Não, ele leva a sua família junto. Presta atenção, quando Deus ele chama Abraão, Abraão tinha 75 anos, em média, 75 anos, 74, 75, o Senhor chama, olha, sai da tua terra, sai do lugar que você está, deixa a sua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Abraão leva a sua família. Você percebe que Abraão leva seu pai, Abraão leva seu sobrinho. Abraão não obedeceu completamente. E muitas vezes nós achamos que a promessa de Deus não se cumpriu na nossa vida ainda, porque você não consegue obedecer completamente. Porque você não consegue ser fiel completamente. Deus libera uma promessa na vida de Abraão, fala, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão não tinha filho, você sabe a história. Abraão não tinha filho. Como é que Deus iria fazer de Abraão uma grande nação?
E aí o tempo começa a passar. E essa nação não chega. Esse menino nasce. O que você acha que Abraão sentia? Com certeza ele e a sua mulher, teve grandes questionamentos. Mas eu gosto muito, eu estava ministrando hoje e me veio esse texto, eu quero ler com você, lá em Romanos capítulo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos 4, 18. Abraão esperando contra a esperança. Ou seja, como assim? Abraão já não tinha em que esperar. Naturalmente ele não tinha onde se apoiar. Abraão crendo, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então presta atenção, Deus liberou uma palavra para Abraão, você sabe da história, 74, 75 anos, Deus chama Abraão, mas ele vai ter filho com quantos anos? 100. Foram 24, 25 anos de espera. 25 anos esperando. Cadê o filho? Cadê esse menino que não chega? Cadê essa nação que não aparece? E sabe o que eu acho interessante? Porque Paulo fala aqui o seguinte: Abraão esperando, mesmo contra a esperança. Porque 100 anos, você sabe, meu irmão, não tinha condição natural de ser pai. Sua mulher tinha 90. Tinha 90, eles nem estavam na menopausa e andropausa. Já estava na tretapausa. Não tinha mais condição. Já tinha até parado de pausar, não tinha nada mais. E a Bíblia fala que eles crendo, esperando contra a esperança. Por quê? Porque eles olhavam para o seu próprio corpo. Não tem como mais. Mas a Bíblia fala que eles, mesmo diante dessa circunstância, Abraão decidiu a crer. Abraão decidiu a crer. Deixa eu te dizer algo, muitas vezes as circunstâncias vão ser contrárias. Como essa música, né? Muitas vezes os ventos vão ser contrários, mas fique em paz, aquele que está no seu barco não vai deixar seu barco naufragar. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Se coloque no lugar de Abraão, de Sara. Você acha que Sara não chorava? Abraão, o que está acontecendo? Por que Deus não cumpre a palavra dele? Por que Deus não faz? Por que Deus não realiza? A palavra não diz, mas eu acho que é plausível eu imaginar que Sara chorou muitas vezes. Aonde que está o problema? Por quê? Porque nós muitas vezes não entendemos a demora. Será, Abraão, que tem algo de errado comigo? Será que é pecado? E aí Abraão, mas Sara ia visitar as pessoas, via os moleques lá rindo, pulando, cadê meu filho que não chega? Sabe o que às vezes nos incomoda mais? É que você está orando por uma bênção, e você vê o vizinho do seu lado recebendo a bênção, você vê o da frente sendo abençoado, você vê o de trás sendo abençoado, mas a sua bênção ainda não chegou. Você fala, tem alguma coisa de errado comigo? Aonde que está o erro? Será que foi porque eu pequei? Será que foi porque eu falhei? Será que... E aí, presta atenção nisso, sempre o alvo do diabo é o quê? É levar você a achar que o tempo de espera tem algum problema em Deus. Se não é em Deus, é em você. E aí você começa a se encher de questionamentos, a duvidar, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente me chamou? Será que Deus realmente me escolheu? Se a sua fé não for clara em relação a Deus, você pode retroceder. E é por isso que a palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por quê? Porque aqueles que retrocedem, eles não desfrutam da promessa. Aqueles que desistem de crer, eles não vão ver o milagre. E aí você começa a procurar culpados. Se o culpado não sou eu, então eu não estou sendo abençoado, é por causa do meu marido. Se não é o meu marido, então é o fulano. Aí você fica procurando achar culpados. Presta atenção, a melhor maneira de você enfrentar o tempo é se declarar todos os dias, eu sou amado e Deus me ama. E Deus está preparando coisas a meu respeito.
Eu gosto muito desse texto que o Vinícius leu, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, do que tudo aquilo que eu oro, do que tudo aquilo que eu imagino, segundo não a minha força, não a minha capacidade, mas segundo o seu poder que opera em mim. Tem um poder de Deus operando na sua vida. E quando esse poder se manifestar, você vai perceber que Ele fez muitas vezes mais do que você imaginava. Então o teste do tempo é um teste onde você precisa declarar: eu sou amado, eu sou abençoado. Eu sou falha, é verdade, mas a minha falha já foi coberta pelo sangue de Jesus. A minha falha já foi coberta pelo sangue de Jesus. Você crê que você é especial para Deus? Não, sinceramente, você crê nisso? Você é o filho querido, querida do Senhor? Você precisa crer nisso. Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Nós precisamos realmente entender isso. Porque Abraão também, você acha que ele não questionou isso? Então, eu falei com você sabe disso. Deus manda Abraão sair sozinho. Ele leva o seu pai, leva a família, leva o sobrinho. Você acha que quando ele não começa a ver o milagre acontecer, você acha que ele falou: será que Deus não está fazendo? É porque eu trouxe quem não era para ter trazido? Será que Deus não está fazendo? É porque eu escolhi um caminho errado? Meu pai está comigo. E é tão interessante porque o pai de Abraão chamava Tera. E a Bíblia nada é por acaso. Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão então levanta, pega seu pai, pega seu sobrinho e vai. E Deus cala. Você não vê mais Deus falando com Abraão, não era Abraão ainda. Você não vê mais Deus falando com Abraão. Sabe quando que Deus vai falar com Abraão? Depois que o seu pai morre. Depois que Tera morre, aí sim Deus volta a falar com Abraão. Sabe o que significa o nome do pai de Abraão, Tera? Demora. Abraão teve que esperar a demora para ouvir a voz de Deus. A demora teve que morrer. Ele teve que suportar a demora na vida dele. Por quê? Porque Tera vai ser um teste para nós. Vai haver Tera na sua vida. Deus vai permitir a demora antes que a bênção se manifeste. Antes que a bênção se manifeste, Deus vai permitir o teste do tempo. O teste do tempo. E aí tá bom, o pai de Abraão morre, você sabe da história. Abraão passa por uma crise, desce para o Egito, chega lá, ele vira para sua mulher e fala: o seguinte, você sabe, você é bonita demais, vamos fazer o seguinte, depois se o rei te ver e quiser casar contigo, ele vai querer me matar, então vamos fingir aqui que nós somos irmãos. O que Abraão fez? Mentiu. Pecou ou não pecou? Você acha que muitas vezes falou: será que esse menino não veio por causa da mentira? Meu Deus do céu, eu levei meu pai, não era para ter levado, o velho morreu, agora será que é porque eu menti? E por causa disso Deus não me abençoa? E ele não mentiu, não foi uma vez não, foi duas. Se fosse só uma, né, mais duas. Você acha que às vezes ele não ficava cheio de condenação? É por isso que eu não sou abençoado, é por isso que o meu milagre não chega, o meu erro. Não. Deus estava permitindo algo. Deus estava permitindo Abraão chegar no fim de si mesmo. E aí quando Abraão tem 99, Deus fala: chegou a hora, é agora. Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, como é que eu vou ter esse menino? Não tem jeito. E Deus, é agora. Por quê? Porque agora você não pode. Todas as vezes que você olhar para esse menino, você não vai ter glória nenhuma. Você vai olhar e vai saber: foi Deus que fez. Porque eu de mim mesmo, não podia, 100 anos, não tem como. Sua mulher com 90, não tem como. Aí, imagina nas festas de aniversário. Nem sei se tinha, mas só para você imaginar. Sara levando o menino. Porque você sabe que o povo antigo tem receita para ter menino, né? Já viu que tem uns receitas para ter menina? Não, se você quer ter feminina, você tem que fazer isso.
E aí a menina, nossa, está vendo, foi por isso. Por que você teve menina? Eu tive menina porque eu fiz no dia tal, do jeito tal e tal. Tem a receita. E aí Sara chegava com o menino no colo, Isaac no colo. E aí o povo perguntava, ai, como é que esse menino nasceu tão bonito? Você acha que ela tinha receita para ter um menino bonito? Você acha que ela sabia explicar? Não, ela só falava, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei por que esse menino está aqui, nem sei como que ele chegou, mas Deus trouxe. Por quê? Porque Deus esperou Abraão e Sara chegar no fim. Porque toda a glória é do Senhor. Presta atenção. Sabe quando que você vai ver muitos milagres na sua vida? Quando você virar e falar para Deus, eu desisto. Eu não dou conta, eu não consigo. É Deus entra em ação. Sabe por que muitas vezes Deus permite o fundo do poço? Porque no fundo do poço não tem buraco mais para você ir, você já está lá no fim. Mas o fim é o início para Deus começar. É o início para Deus agir. Então por que muitas vezes a demora vem na nossa vida? Porque Deus quer esperar o seu fim. Porque toda glória vai ser do Senhor. Pastor, como que eu sei que a bênção de Deus, os milagres, tem sido de Deus na minha vida? Presta atenção no que eu vou te dizer. Milagre você não explica. Se você tem conseguido explicar as bênçãos na sua vida, não foi Deus. Porque a bênção não se explica. Não se explica. Como é que Sara e Abraão explicavam o menino? Tinha explicação? Não, não tinha. Milagre não tem explicação. A bênção de Deus você não consegue explicar. Ah, como é que você foi promovido? Não, eu fui promovido, eu vou te falar por quê. Rapaz, eu estudei, eu prestei. Não foi Deus. Não estou falando para você ser negligente, não. Mas quando Deus entra, irmãos, presta atenção, tem gente muito mais sabido que você. Tem gente muito mais capacitada que você. Mas se você tem o favor de Deus, Deus vai te colocar onde outras pessoas não vão chegar. Falei para a Patrícia esses dias. Ela estava pleiteando uma vaga. Não tinha condição. Não tinha, porque tinha que ter o profissional adequado e a empresa não tinha. Eu falei, tem favor sobre a sua vida. Deus vai trazer, Deus vai mudar isso. Não falei para você, eu não falei. Sabe o que quando passou um tempo a empresa ligou, falou, não, nós arrumamos aqui, você vai estar conosco. Não tinha jeito, porque o profissional tinha que assinar, não tinha quem assinasse. Deus deu um jeito, por quê? Ah, ela era mais sábia. Não, é porque tem favor. Quando tem favor na sua vida, não é a sua inteligência que vai te levar a esses lugares, não é a sua sabedoria, é a glória de Deus. Deus te pega aqui embaixo e te coloca aqui em cima. Como que você chegou? Foi Deus. Foi Deus. Então, Deus ele quer que você possa perseverar em crer. Crer contra a circunstância, crer contra o problema. Deus vai esperar muitas vezes você chegar ao fim de si mesmo. E diante disso o diabo vai querer questionar você, mostrar que não vale a pena você esperar. Mas deixa eu te dizer, quando Isaac chegar, seu rosto vai mudar. Como é que você acha que, a hora que esse menino nasceu, Abraão ficou? Como é que você acha? Esse menino vai chamar como? É tão interessante porque Deus fala para Abraão, Deus aparece para Abraão, está falando para Abraão, fala, olha, chegou a hora, você vai ter o filho. E a mulher está atrás da porta ouvindo a conversa. E aí Deus falou, eu vou te dar um filho. A Bíblia fala que Sara começa a rir. A rir. O Senhor falou, por que você está rindo? Você não está acreditando não? Pois é, o nome do menino então vai ser Riso. Deus ele tem bom humor. Deixa eu te dizer algo. Quando o milagre de Deus aparecer na sua vida, não é só você que vai rir não. Aqueles que estão com você vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vão se surpreender com aquilo que você está fazendo na sua família. Por quê? Porque Deus ele tem prazer em te abençoar. Porque Deus ele tem prazer em derramar sobre a sua vida bênçãos. Porque Deus ele tem prazer em fazer você feliz. Você crê nisso? Deus ele tem compromisso com você. Você é filho amado do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você é amado do Senhor. Fala para ele, fala, você é favorecido do Senhor. Agora muitas vezes, irmãos, o que nós pensamos, o que o diabo fala para nós? Será que vale a pena esperar? Será que vale a pena, pastor, ficar aí 10 anos? Abraão esperou 24 anos. Para que a promessa se cumprisse.
Você conhece a história de Josué e Caleb, não conhece? Então o que a palavra do Senhor fala dos dois? Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo hebreu do Egito, faz uma promessa: olha, eu tenho uma terra que emana leite e mel. E aí o que a palavra do Senhor fala? Moisés manda os 12 espias e observar a terra. E aí a palavra do Senhor diz que eles chegam lá e começam a observar a terra. E aí quando eles voltam, e aí eles vão relatar o que viram. E aí a palavra do Senhor fala que 10 dos 12 viram e falam o seguinte, falam: olha, é verdade, a terra que Deus prometeu é boa, a terra que Deus prometeu mana leite, tem mel, olha os frutos, nós trouxemos até os frutos da terra, mas eu vou te falar algo, nós vamos morrer lá, porque é terra de gigantes, e esses gigantes vão comer, vão nos devorar, nós estamos fritos, vamos parar com esse negócio. E a Bíblia fala que Josué e Caleb deu outro relato. Josué e Caleb falaram: não, peraí, a terra é boa, tem gigante, mas nós vamos comer esses gigantes como pão, vamos subir, vamos possuir essa terra. Foram os únicos que concordaram com a promessa, foram os únicos que concordaram com aquilo que Deus havia falado. Agora presta atenção, diante disso tudo, por causa da incredulidade dos 10 espias, o povo hebreu ficaram quantos anos no deserto? 40. 40 era para ser uma caminhada de 40 dias. Era para ser um tempo curto. Por causa da incredulidade dos 10 espias, eles começaram a ficar da volta no deserto durante 40 anos. Agora presta atenção, Josué e Caleb não tinha nada a ver com a história, mas eles também ficaram no deserto. Eles tiveram que peregrinar no deserto. Eles creram em Deus, eles creram na promessa. Aí sabe qual que é a questão? Muitas vezes o diabo mostra para você isso. Você está na igreja, você está vindo culto, você está na cela, você está servindo a Deus, mas cadê a bênção que não chega? Será que vale a pena crer? Você acha que Caleb e Josué não foram questionados? Nós creemos na promessa, mas nós estamos aqui padecendo com esse povo. Nós estamos aqui sofrendo. Coloque você no lugar de Josué e Caleb. Eles estavam andando, sofrendo, sol. E um falava: pô, tá vendo, rapaz? Ó, tudo por causa desse miserável aqui, ó. Nós não temos nada com isso, mas nós estamos sofrendo juntos. Não era para a gente estar aqui, era para a gente estar lá em Canaã. O que nós estamos fazendo aqui? Por causa desse povo, nós estamos agora andando no deserto, não tem saída, nós estamos sofrendo aqui. Então, por quê? Porque esse povo não creu, nós cremos. Parece que não há vantagem nisso. Calma aí, pastor, o meu parente nem crente é e está sendo abençoado, e eu estou aqui passando esse desespero todo. Pastor, eu conheço fulano, ele não teve o Senhor, e ele é próspero, e eu estou passando essa luta. Aí o diabo fala o que para você? Será que vale a pena crer? Será que vale a pena continuar? Por que Deus me permite viver nesse deserto? 40 anos, irmãos, é uma vida, é uma geração, é um tempo de espera. Mas nada é por acaso, presta atenção, você serve um Deus que faz o impossível. E aí chega o tempo, aonde eles entram em Canaã. É tão interessante, porque foram os únicos a entrar na posse da herança. Foram os únicos daquela geração a entrar em Canaã. Agora, como que eles entraram em Canaã? Vamos ler? Abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 14, versículo 7. Está dando um chadinho no meu retorno aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. É tão interessante essa parte aqui, eu não tinha enxergado, mas hoje, a hora que eu estava lendo na manhã, o Senhor me abriu os olhos para isso. Olha o que ele relatou. A palavra do Senhor aqui diz que ele relatou de uma maneira, olha aqui. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei, como eu vi? Não.
Eu lhe relatei como sentia no coração. Então presta atenção, a visão natural de Caleb foi a mesma dos espias. Eles enxergaram, a terra é boa, mas tem muito problema. Naturalmente a visão foi a mesma, mas quando eles foram relatar, como que eles relataram? De acordo com a fé que eles tinham no coração. A fé em quê? Fé na promessa de Deus. O que você relata no seu dia? O que você declara durante o seu dia? O que você declara a respeito da sua família? O que você declara a respeito do seu cônjuge, a respeito dos seus filhos, a respeito das suas finanças? O que sai da sua boca? Sai aquilo que você vê ou sai aquilo que tem no seu coração? Sai de acordo com o que você está enxergando ou sai de acordo com a fé que você tem? Porque a Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. Você vai desfrutar daquilo que você fala. Os espias desfrutaram daquilo que eles falaram. Eles falaram que a terra tinha muito problema. Se tem problema, Deus não quer dar um problema para você. Presta atenção nisso. Deus não queria dar um problema. Então, já que é um problema, vocês não vão entrar nela. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb relatou de acordo com aquilo que eles tinham no coração. Deus prometeu uma terra boa. Essa terra é boa, mana leite e mel. Tem desafios? Tem. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai nos fazer entrar. O que você tem relatado a respeito da sua vida? O que você tem relatado a respeito da sua família? Porque é isso que você vai viver, meu irmão. É isso que você vai viver. E aí a palavra do Senhor diz: eu lhes relatei como sentia no coração. Meus irmãos que subiam comigo desesperavam o povo. Ou seja, depois que os 10 espias falaram, a Bíblia diz que o povo ficou desesperado. O povo ficou com medo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Deixa eu te dizer algo. Vale a pena continuar seguindo o Senhor. Vai ter dias que você não vai sentir nada. Vai ter momentos que você não vai orar, parece que tem um céu de bronze na sua cabeça. Mas vale a pena continuar. Vale a pena perseverar. Vale a pena continuar crendo. Caleb fala: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Presta atenção, tem promessa de Deus que vai ser cumprida na sua vida, se você não desistir de crer. Tem promessas de Deus que só vão se cumprir depois que você perseverar. Não desista daquilo que Deus prometeu. Não desista daquilo que Deus te falou. Ah, pastor, mas a situação está difícil. Eu sei. Declare o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Olha aqui, o que Ele está falando? Muitos morreram, muitos ficaram pelo meio do caminho, muitos sofreram, muitos ficaram, ninguém entrou, mas Deus me conservou em vida. Mas Deus me manteve vivo, como prometeste. Agora, olha o que a Bíblia diz: 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85. Ou seja, camarada passou 40 anos. Ele está falando: olha, quando Moisés prometeu, eu tinha 45. Agora, hoje, eu tenho 85. Agora, olha o que ele fala: estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? O camarada estava com 45. Entrou na terra com 85. Passou 40 anos. Ele está falando o quê? Hoje eu estou do mesmo jeito,
quando eu tinha 45? Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate? Tanto para sair como para voltar. Presta atenção aqui. O que Caleb está falando? Deus conservou Caleb 40 anos até que a promessa chegasse. Como assim? Ele falou: a força que eu tinha com 45 eu tenho hoje. A maneira como eu estava com 45 é a mesma como eu estou hoje. O que você acha que é viver no deserto? Pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira na roça e está com 80 anos hoje, e pega uma que nunca tomou sol, você vai ver a diferença. O que o sol faz na vida de alguém? Agora imagina no deserto, não tem filtro solar, não tem nada, porque o sol é castigante, mas a Bíblia fala que Deus conservou esses homens de Deus. Por quê? Porque eles decidiram crer. Então presta atenção, o tempo vai ser um teste para você, mas o Senhor vai restituir o tempo na sua vida. O tempo de espera não vai ser um tempo perdido, o tempo de espera não vai ser um tempo jogado fora. Deus vai restituir o tempo na sua vida de espera. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Foi isso que aconteceu. Eles foram conservados pelo Senhor, eles foram guardados pelo Senhor. E presta atenção, o Senhor vai fazer o mesmo por você, se você continuar a perseverar em crer, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Quantos creem nisso? Mas, é claro, e por último, nós não podemos ignorar o mundo espiritual. Sabe, irmãos, por isso que nós precisamos orar. O Senhor, Ele prometeu coisas para você. Quantos tem promessas do Senhor? Mas você acha que o diabo ele vai ficar quieto? Você acha que o diabo vai ficar tranquilo? Você acha que o diabo vai permitir que a bênção do Senhor, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida sem realmente ter resistência? Não. É tão interessante porque a palavra do Senhor fala que quando Daniel orou, Deus ouviu no primeiro instante, Deus ouviu no primeiro momento. Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Nós não podemos ignorar que há batalhas espirituais, há batalhas espirituais. Nós não sabemos o que acontece nas regiões celestiais, mas o diabo ele quer resistir você de ser abençoado, o diabo quer resistir você de desfrutar das promessas do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente a mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então presta atenção, a palavra do Senhor fala que Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel orou, e no primeiro dia foram ouvidas as palavras de Daniel. No primeiro dia Deus mandou a resposta, mas o que aconteceu? O diabo veio para parar, o diabo veio para impedir com que a resposta, com que o milagre, com que a bênção chegasse. Você acha que o diabo ele quer que você seja abençoado? Não, ele quer resistir. Por isso que você precisa perseverar em orar. Por isso que você precisa perseverar em orar. Por isso que muitas vezes você precisa jejuar, para que cadeias caiam, para que cadeias soltem, para que cadeias sejam desfeitas, porque há resistências impedindo os milagres de Deus, a bênção do Senhor, a sua família abençoada, os seus filhos salvos, o seu casamento restaurado. O diabo quer resistir isso. Então há resistência sim, por isso nós precisamos perseverar em oração. Por isso que você precisa clamar, por isso que você precisa orar sem cessar, por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, de jejum. Por quê? Porque há resistências que querem impedir o milagre de Deus na sua vida. Há resistências que querem impedir o fluir de Deus na sua vida. O diabo ele não quer que você seja abençoado. Por isso ele vai colocar empecilhos, por isso ele vai colocar resistências, e muitas delas vão ser quebradas com jejum e oração.
Muitas delas vão ser quebradas com jejum e oração. Já percebeu que quando você começa um jejum, parece que o trem piora? Já viu aquele ditado? Pastor, quanto mais reza, mais assombração aparece. É isso mesmo. Porque você começou a orar, o diabo vai ficar enfurecido. Presta atenção, o que move os céus é a oração. Quando você ora, milagres são liberados. Deus age na terra através da sua oração. Deus age na terra através do seu clamor. O braço de Deus age através da sua oração. O braço de Deus age através do nosso clamor. E por isso que é tão difícil orar, já percebeu? Por isso que é tão difícil você ter uma vida de oração. Por isso que é tão difícil você ter uma vida de clamor. Porque o diabo, ele quer resistir você ao máximo, para que você não seja abençoado, para que você não desfrute das promessas de Deus. Por isso que é importante você ter uma vida de disciplina, de oração, de jejum. Por quê? Porque isso vai quebrar cadeias que rompem, que estão impedindo o fluir de Deus na sua vida, que estão impedindo o agir de Deus na sua casa, que estão impedindo o agir de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na sua vida financeira. O diabo, ele tenta resistir você. Então há sim resistências espirituais. Por isso que é importante você orar. Já percebeu quando você jejuma, parece que a coisa fica feia? Quantos irmãos chegam, pastor, depois que eu comecei a jejuar, parece que piorou. É verdade, por quê? Porque o diabo percebeu, chegou o momento que eu vou ter que cair. Todo jejum na igreja acontece alguma coisa. Todo jejum que nós fazemos, uma bomba explode. Todo jejum que nós fazemos tem um problema. Por quê? Porque o diabo, ele não quer liberar o agir de Deus sobre a sua vida. Ele quer impedir os milagres de Deus. Como que ele faz isso? Te intimidando. Mas é igual quando você mata uma cobra, já viu? Quando você pisa na cabeça dela, ela começa a dar essa pituca. É o último grito do diabo querendo resistir à sua vida. Então presta atenção, quando você ora, Deus ouve. Mas o diabo tenta resistir você, por isso que você precisa continuar orando. Pastor, até quando eu preciso orar? Até onde? Até acontecer. Daniel orou até onde? Até a oração ser respondida, até o milagre chegar, até Deus fazer. Você crê que Deus vai fazer nesses dias? Não, você crê mesmo? Fala para esse irmão que está do seu lado, fala, esses são dias que você vai desfrutar de milagres. Você crê nisso? Fica em pé onde você está nessa hora. Olha o que a palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 18, versículo 7. Não fará, Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Fala assim, o Senhor vai agir nesses dias de maneira poderosa na minha vida. Sabe, irmãos, eu quero encerrar com esse texto. Lá no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz algo muito forte que nós precisamos ter isso como prática de vida. Olha o que a palavra do Senhor diz. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, é crer, mas também esperar, é não duvidar, mas também não desistir no meio do caminho. Imite os que pela fé e paciência herdam as promessas. Deus tem promessas para você. Você sabe disso. O diabo sabe também. É por isso que há tanta resistência, por isso que há tanta luta. Eu não estou aqui para explicar os motivos da demora. Eu estou aqui para trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Porque todos nós, em alguma área, nós estamos esperando pelo milagre.
Essa semana, ontem eu estava em reunião em Uberlândia, e eu fui visitar o prédio da videira de Uberlândia. Eu estava visitando e estava falando para o Senhor: a nossa hora está chegando, nosso momento está chegando. Você tem orado para Deus nos dar um prédio nessa cidade? Tem mesmo? Deus vai nos surpreender nesses dias. Sabe, nós não compreendemos tudo, nós não sabemos tudo, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós não temos como entender muitas vezes por que Deus está demorando, por que Deus não faz. Ah, pastor, Deus fez na vida do fulano, do Beltrano, mas na minha não acontece. Mas eu estou aqui para te dizer algo. Hoje você pode descansar na fidelidade do Senhor. Hoje você pode descansar no amor de Deus por você. Hoje você pode descansar. Enquanto você espera, continue confessando, continuamente, diariamente, o tempo todo: eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus está preparando algo especial para a minha vida, Deus vai me surpreender nesses dias. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, do que tudo aquilo que eu oro, do que tudo aquilo que eu imagino, conforme o seu poder. Oh, meu irmão, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu não sei qual é a promessa, qual é o milagre, eu não sei qual é a palavra que você está esperando se cumprir na sua vida, mas hoje você pode descansar no Senhor. Hoje você pode colocar a sua confiança no Senhor. Hoje você pode falar para o Senhor: eu espero em Ti. Oh, a palavra do Senhor diz: olha, não seja negligente, imite aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Você sabe, tem muitas promessas para serem cumpridas na sua vida, tem muitas palavras para serem cumpridas no seu casamento, tem muitas palavras para serem cumpridas na vida dos seus filhos, tem muitas palavras para serem cumpridas na sua vida. Mas nós precisamos, pela fé, continuar crendo e ter paciência para entrar no descanso de Deus. Que você possa cada dia ter uma santa expectativa. Eu fico imaginando, irmãos, Abraão e Sara, talvez todos os dias que ele acordava, com certeza ele pensava: é hoje que esse filho vai ser gerado, é hoje que a palavra vai se cumprir na minha vida, é hoje que eu vou ver o milagre acontecer, é hoje que eu vou ver o milagre acontecer. A palavra do Senhor fala que ele creu contra a esperança, que ele esperava contra a esperança, e contra essa esperança ele creu, e ele veio a ser pai de multidões. E a palavra do Senhor fala que ele se fortalecia, sabe como? Dando glória a Deus. Oh Deus, obrigado porque o milagre do Senhor vai chegar na minha vida. Oh Deus, obrigado porque o Senhor vai fazer muito mais do que eu imagino. Oh Deus, obrigado porque quando esse milagre chegar, eu vou ser surpreendido, eu vou ser surpreendida, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais. Na verdade, eu quero desafiar você a continuar crendo. Não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas, não olhe você, não olhe os seus erros. Não, você não é limitador. Oh irmão, o seu erro não pode impedir o milagre de Deus. Continue crendo. Por isso nessa hora, eu queria que você se juntasse com o irmão que está perto de você, e o Senhor vai te usar para você fortalecer a fé desse irmão. O Senhor vai te usar para você ser instrumento de vida nesse irmão. Você vai orar por ele agora. Você vai declarar sobre a vida dela, sobre a vida dele agora. Eu estou guardado. Se junte com esse irmão, ninguém sozinho. No esconderijo. Abençoe agora a vida desse irmão. Não estou sozinho. Declara que o milagre de Deus vai chegar. Estás comigo. Declara que o milagre do Senhor. Temer porque Oh Jesus. se eu estou. Oh, ore por ele, meu irmão.
circunstância, não interessa o problema, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Vivo do que vejo, mais vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Espírito Santo, gera fé. venha o que Gera fé no nosso vier, coração. irás Para que prover nós de possamos crer, novo. oh Deus, Eu creio em que o Senhor irá fazer grandes Eu não coisas. vivo do que Oh, vejo, Jesus. mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Declare mas isso. vivo Declare do isso que nessa hora. creio, e as Oh, prover de Jesus. novo. Eu creio em ti. Pega sua mão para o céu nessa hora. Presta atenção. Você vai declarar essa canção. Você não vive pelo que você vê. Você não vive de acordo com a circunstância. Você vive de acordo com o que a palavra de Deus diz. Haja o que houver, venha o que vier, você vai continuar crendo, e você vai desfrutar dos milagres do Senhor. Você vai desfrutar das promessas do Senhor. Você vai declarar essa canção de uma maneira profética agora na sua vida. Erga suas mãos para o céu agora. Você vai declarar isso em nome de Jesus. Você vai chamar isso em nome de Jesus à existência agora, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Oh, declare isso agora em nome de Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jesus. Jeová Jireh, irás prover de Ele vai novo. prover, meu irmão. Eu creio em Declare ti. isso. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, Jesus. Pai, eu quero, Deus, agora declarar, Pai, que cada uma das tuas palavras, Deus, cada uma das tuas promessas, Deus, cada uma, Deus, os teus milagres, Pai, são liberados sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós não andamos segundo o que vemos, Pai, nós não andamos segundo a vista, mas nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, eu quero declarar sobre a vida dos teus irmãos, Pai, que esses são dias que eles vão experimentar dos milagres do Senhor. Pai, esses são dias de céus abertos, de orações respondidas, de promessas sendo liberadas. Pai, por isso, ó Deus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa provisão. O Senhor vai derramar bênção sem medidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, verdade. Declare isso. E o vento forte não vão roubar a minha Declare fé, meu irmão. de meu Deus, a tempestade e o vento forte
assim: eu creio que as tempestades, o vento forte, não irão roubar a minha fé, porque eu creio que maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu creio que o meu Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida, infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho pedido, que eu tenho orado, que eu tenho sonhado, porque o poder de Deus está operando na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, cheia de milagres de Deus, e que esse tempo de espera, os seus olhos sejam abertos para ter uma revelação de Deus que você ainda não teve. Que nesse tempo de espera você possa desistir de fazer na sua força, porque o Senhor vai realizar no fim de você mesmo. E que você possa perseverar em fé e com paciência, porque são esses que vão herdar as promessas do Senhor. Quantos creem nisso, diga amém. A rede do Márcio, eles fizeram um lanche quibe recheado para vender. Você pode passar ali para estar abençoando. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana cheia da vitória do Senhor. Não vá embora antes de você liberar uma palavra profética sobre a vida de pelo menos 4 irmãos. Nós estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.